Bem-vindos ao meu primeiro episódio de podcast oficialmente. Hoje, 2 de abril, dia da conscientização do autismo. Foi o dia que eu escolhi para lançar o meu podcast, que vai ser basicamente um autista falando sobre diversos assuntos, os mais variados que vocês podem imaginar, para mostrar o meu ponto de vista, para mostrar como eu lido das coisas de um jeito diferente, seja para você que não sabe muito sobre autismo, mas quer aprender, ou para você que acha que é autista e quer saber se você se identifica com as minhas características, para você também que quer entender como eu lido com as minhas questões, porque sim, desde que eu recebi o meu diagnóstico, eu tenho tido que aprender a lidar com todas as questões. Agora eu consigo lidar, né? Antes eu não sabia, porque eu não sabia nem o nome do que era, que dirá saber como lidar com isso. Então, é uma forma de trazer informação do meu jeitinho, tudo que eu venho trabalhando durante esses quase 2 anos, desde que eu descobri a possibilidade de ser autista. E eu espero que vocês gostem. É o primeiro episódio, com certeza ainda não vai sair exatamente do jeito que eu gostaria, mas eu vou evoluindo com o tempo. Eu, como sou autista, sou extremamente perfeccionista. Tenho um pezinho ali nas altas habilidades, mas eu vou explicar isso melhor pra vocês depois. E que me faz querer fazer tudo perfeito. E eu coloquei essa data pensando que, tipo assim, mesmo que não seja perfeito, eu vou lançar. Porque eu sei que se esperar eu achar que tá tudo pronto, maravilhoso, talvez, enfim, não saia. Espero que dê tudo certo, espero que vocês gostem, porque eu tenho muita coisa pra falar aqui. Bom, para quem ainda não me conhece, às vezes chegou nesse podcast e eventualmente começou a assistir desde o primeiro episódio, deixa eu me apresentar. Meu nome é Pamela, eu sou publicitária, tenho 29 anos neste momento, 2 de abril de 2025. E eu comecei esse podcast porque eu sinto que tem muito a ser falado sobre diagnóstico tardio de autismo. Tem muito que a gente conversar sobre esse assunto. Tem muito que a gente aprender junto sobre esse assunto, sobre como lidar com as nossas questões, sejam individuais, sejam as que a gente tem em comum, enfim, tem muito que a gente conversar sobre esse assunto. Eu recebi recentemente, mais precisamente ontem, o meu diagnóstico de um médico e hoje eu já emiti a minha CIPTEA. Mas não, eu não sei há apenas um dia que eu sou autista. Eu sei desde dezembro de 2023, que foi quando eu recebi o resultado da minha avaliação neuropsicológica. De lá pra cá, muita coisa aconteceu. Foi um processo extenso até eu achar o médico que eu me consultei ontem. Eu descobri, se eu não me engano, foi dia 2 de junho de 2023, ouvindo o podcast da Amanda Ramalho, podcast que chama Amanda no Espectro. Ela foi diagnosticada tardiamente, ela fez uma série de episódios específicos sobre o espectro autista, porque ela já tinha um podcast sobre saúde mental. E ouvindo esses episódios, eu falei, poxa, mas tem muita coisa em comum, né? Eu já sabia que tinha uma coisa ou outra, eu sabia que a seletividade alimentar, por exemplo, era uma coisa que eu tinha em comum, mas eu achava que era só coincidência. Até que, assistindo esses episódios, eu fiquei completamente em choque, que eu falei, meu Deus, me identifiquei com 99,9%, e agora? E aí eu assisti outro, comecei a pesquisar mais sobre o assunto, até que eu cheguei no episódio, em alguns episódios do Introvertendo, ouvi todos os episódios do podcast Introvertendo, que não é produzido hoje, mas tem muitos episódios lá, muito conteúdo bacana para ser consumido. Eu vi tudo, pesquisei muito, fiz uma lista gigantesca de características que eu achava que poderiam ser do autismo e de coisas que aconteceram na minha vida que eu acho que eu achava que também era por causa do autismo. Conversei com os meus pais falaram, ok, faz sentido. Principalmente porque eles sabem da minha sensibilidade auditiva, à luz e tudo mais, enfim. Eu levei pra minha psicóloga também falou, ok, faz um certo sentido, mas ó, leva isso pra uma neuropsicóloga. Aí comecei a pesquisar neuropsicóloga, só que era caro. A princípio eu tinha pensado, cara, não vai dar pra fazer isso. Só que eu fiquei doente. Eu fiquei doente porque enquanto eu não soubesse aquilo, tipo assim, virou um hiperfoco muito grande. Eu tava estudando muito sobre aquilo. Eu tinha certeza, sabe?
Mas, infelizmente, eu não podia falar para as pessoas que eu era autista. E quando eu falava para algum amigo alguma coisa, a pessoa falava: ai, Pamela, você não pode afirmar isso. E eu entendo essa parte de responsabilidade deles de tentarem me ajudar, porque eu realmente tinha muita certeza. E eles falavam: calma, que, tipo assim, pode ser que não seja. E eu entendo essa preocupação deles. Apesar de hoje em dia eu poder falar que não, eu estava certa. Mas eu precisava daquela resposta. E aí. Gastei o dinheiro que eu não tinha, peguei o que eu não podia gastar e paguei para fazer uma avaliação com uma boa neuropsicóloga que fez todos os testes, que fez entrevista com os meus pais, com a minha madrinha, com a minha irmã, com a minha sócia. Todo mundo respondeu as perguntas e em dezembro de 2023, quando ela foi me entregar a resposta, exatamente 6 meses depois de eu descobrir a possibilidade, ela falou: olha, foi muito simples fechar seu diagnóstico, porque você e todo mundo deram as mesmas respostas. Então, não teve muito segredo. E aí entra um pouquinho também a questão das altas habilidades, que eu vou falar para vocês que até hoje é uma dúvida. Porque existem literaturas que dizem que eu sou altas habilidades, e existem outras que dizem que eu não sou. Porque o meu QI de execução é muito alto, deu muito alto nessa primeira avaliação que eu fiz. É 153, é tipo assim, 99,9%. É algo muito grande, vamos dizer assim. Só que o meu QI geral é mais baixo. Deu mais baixo, deu ali 126. Para ser considerado altas habilidades, teria que ter dado 130. Mas tem algumas literaturas que dizem que o fato do meu QI de execução ser tão alto já seria considerado altas habilidades. Então existem algumas dúvidas ainda em relação a esse assunto. Mas, sinceramente, para mim não é uma prioridade saber, pelo menos não nesse momento. Talvez em algum outro momento eu queira pesquisar mais sobre esse assunto. Mas nesse momento, eu acho que assim todo esse processo que eu passei para ter o meu diagnóstico de autismo, ele foi o mais importante, porque é o que realmente, assim, dificulta bem a minha vida, vamos dizer assim. Em relação às altas habilidades, eu identifiquei que, tipo, ai, então é por isso que na época da escola eu era ruim na maioria dos jogos, mas eu era muito boa no gol do handball. Porque eu tenho a questão visoespacial acima da média, um negócio assim. E eu sou rápida também, então eu era muito boa de saber onde a bola ia e agir perante isso. E aí eu pensei, nossa, se eu soubesse disso na época, né? Eu podia ter, de repente, investido nisso, enfim. Mas hoje em dia eu acabo trabalhando também, porque eu sou diretora de criação na agência que eu tenho, né, com uma sócia. E eu acabo trabalhando hoje em dia também, de certa forma, com essa área que é a área que eu teria altas habilidades. Então, algumas pessoas vão dizer que eu tenho, outras pessoas vão falar que eu não tenho, mas é quase como se isso não importasse tanto pra mim. Eu acho que é uma informação relevante em alguns casos, mas no geral, o que me importava era saber que eu sou autista, porque de lá pra cá muita coisa mudou. Inclusive, uma das primeiras coisas que eu fiz depois de receber o resultado da minha avaliação foi começar a produzir vídeo pra internet, porque eu tinha vontade de gritar pro mundo. Eu descobri a verdade da minha vida, eu descobri porque que eu sou do jeito que eu sou e tem mais gente por aí que também é como eu, e de repente tá sofrendo sem saber por que tá sofrendo, sabe? Eu acho isso uma injustiça, e é por isso que eu fui pra internet fazer conteúdo. E aí eu criei o TikTok, enfim, alguns vídeos têm mais alcance do que outros, mas ali eu consigo me comunicar com muitos autistas e eu gosto muito desse processo. Eu sinto que eu estou ajudando outras pessoas e às vezes eu até peço ajuda das pessoas que estão assistindo para algumas questões minhas que eu ainda não sei como lidar exatamente, sabe? E é sempre muito produtivo nesse sentido. Feito a avaliação com essa neuro, eu passei no médico psiquiatra, só que foi horrível. Foi horrível, ele deu a entender que, você se veste de tal jeito, não é possível que você seja autista. Eu saí de lá chorando, basicamente, ele só começou a considerar a possibilidade de eu ser autista, acho que a hora que ele viu que eu tava chorando, que eu tava, tipo, numa crise. Aí ele começou a considerar, mas antes disso ele achava que não era. E aí eu não voltei mais nele. Fiquei meio traumatizada e só voltei depois em outro médico, depois de alguns meses, também foi um psiquiatra. Que eu fui nele algumas vezes, porque pelo menos alguma coisa do que ele dizia fazia sentido pra mim, mas que também não era ainda o que eu tava. Não era um bom médico, sabe? Porque ele dizia coisas do tipo, mas pra que você precisa de um diagnóstico agora? Se eu tiver que explicar isso pra um médico, quer dizer que ele já não é um bom médico na minha visão. Pelo menos de tudo que eu estudei até agora. E foi esse médico que pediu para fazer uma segunda avaliação com uma especialista em autismo. E eu fiz uma segunda avaliação, mas ela mesma viu a minha primeira e falou: olha, não vai nem chegar perto disso, até porque eu fiz pelo plano.
E não é o mesmo nível de qualidade. Mas ainda assim eu gostei de fazer essa avaliação. Ela passou um teste de rigidez cognitiva, por exemplo, que eu não tinha feito na primeira vez. E aí eu percebi, assim, escancarado toda a minha rigidez cognitiva e eu achei interessante saber disso, saber que, tipo, nossa, olha como funciona a minha cabeça. E ela deu uma análise, assim, um pouco diferente da outra, que as duas foram boas, entendeu? Mas cada uma me fez perceber coisas diferentes sobre mim. Então, no final das contas, foi positivo fazer isso. Já quando eu tava quase finalizando esse processo da segunda avaliação, eu conheci uma pessoa, que é a Elise, que é uma autista adulta aqui da minha cidade. E a gente imediatamente começou a conversar sobre o assunto e ela me indicou um médico. E esse médico, eu falei, bom, vou procurar por ele, porque é uma autista adulta e é uma mulher falando, eu acho que pode ser que venha algo bom daí. E foi ele que realmente me deu o laudo, me atendeu, olhou minhas avaliações, porque os outros médicos, primeiro que eu fui, nem abriu a avaliação para ver. Foi um atendimento bem diferenciado, vamos dizer assim. Então, que eu me senti bem, sabe? Eu acho que isso é o principal. E então, finalmente, como eu disse, no dia que eu estou gravando esse episódio, é dia 22/3. Esse episódio é para sair no dia 2 de abril. E ontem, dia 21, eu recebi o laudo do médico. E hoje eu emiti a minha CFTEA logo cedo, que eu já não queria perder tempo. Até porque eu queria começar a fazer esses episódios sem ter essa pendência na minha cabeça, sabe? Sem ter que me preocupar com isso. É como se tivesse algo faltando para eu provar que eu sou autista. Não que eu precisasse, mas enfim. Eu acho importante porque a gente que é autista diagnosticado tardiamente, a gente sofre muita invalidação. Então eu queria ter isso resolvido, sabe? Finalmente eu consegui. Inclusive, eu perguntei pro médico sobre a questão das altas habilidades para saber qual a opinião dele. E ele falou que se eu sou uma autista que passou ilesa em relação às pessoas perceberem que eu sou autista até agora, provavelmente é porque eu sou sim altas habilidades. Ele comentou sobre uma QI, enfim. Mas como eu disse, isso não é uma prioridade pra mim, sabe? Eu não tô preocupada em falar que eu sou superdotada, até porque eu tenho medo do que as pessoas entendem por superdotado, altas habilidades, as pessoas acharem que eu sou o Sheldon e que eu sei de absolutamente tudo. Eu não sou assim. Então, pra nem criar essa expectativa nas pessoas, é que eu não faço tanta questão. Mas falar que eu sou autista é libertador em algumas situações, porque, nossa, faz muita diferença no dia a dia, na convivência com as pessoas, e é isso que eu vou falar um pouco agora. Do que mudou receber o meu diagnóstico? Bom, primeira coisa que mudou é eu saber da onde vêm as minhas dificuldades, parar de me culpar por coisas que eu vejo que todo mundo consegue dar conta de fazer tudo e eu não consigo. Quando eu comecei a fazer terapia, em começo de 2023, uma das minhas maiores queixas era essa. Todo mundo parece que faz tanta coisa, eu faço o mínimo e já tô cansada, não dou conta de fazer tudo. Saber que eu sou autista me trouxe esse alívio de tipo, tá tudo bem, eu não sou pior que os outros, sabe? Eu só sou diferente, eu vou lidar com as coisas de um jeito diferente e eu vou fazer o melhor que eu posso dentro da minha capacidade. Então, eu lido com as minhas dificuldades com menos culpa. Eu me culpo menos por aquilo que muitas vezes é mais difícil pra mim, porque eu entendo da onde vêm as minhas dificuldades e que elas muitas vezes vão estar além da minha capacidade de, tipo, apenas querer mudar, sabe? Outra coisa que mudou depois do meu diagnóstico é entender o que é realmente uma vontade minha e o que é a minha rigidez cognitiva me impedindo que eu faça algo novo, sabe? Porque a gente que é autista, a gente tem muita dificuldade de lidar com mudança. E quando eu era mais nova, eu falava que, por exemplo, não, eu não quero me preocupar em namorar agora, sabe? Mas será que eu não queria mesmo ou era só minha rigidez cognitiva tentando me manter no mesmo lugar? Hoje em dia eu consigo ter mais consciência do que eu quero e do que eu não quero, porque de uma forma que a minha rigidez cognitiva não me impeça de correr atrás do que eu realmente quero. Eu tenho poder de escolha, sabe? Não é como se a minha rigidez me forçasse a ficar no mesmo lugar, sabe? Agora eu tenho liberdade pra escolher, pelo menos é isso o que eu sinto. Ainda sobre o campo de relacionamento, falando rapidamente, porque logo vai ter um episódio especificamente sobre esse assunto, porque eu acho que foi uma das coisas em que o autismo mais prejudicou a minha vida. Então merece um episódio
com bastante conteúdo logo em breve. Mas uma coisa que faz muita diferença é entender os meus limites. Eu já tive relacionamento que não foi bacana porque a pessoa não entendia que eu tinha algumas limitações. Enquanto, por exemplo, agora estou vivendo um relacionamento onde a pessoa já sabe que eu tenho essas limitações desde o começo, ela respeita isso. Ela não vai pedir, você tem que mudar isso, sabe? Como se eu tivesse um problema, um defeito. Tipo assim, me conheceu assim, sabe que eu sou assim. No que eu puder melhorar, eu vou sim melhorar. Eu não quero ser essa pessoa que acha que, eu não tenho nada pra mudar, os outros que me aceitem como eu sou. Eu acho que as pessoas sim têm que me aceitar como eu sou, mas no que eu puder ser melhor, eu sempre vou tentar ser melhor. Eu acho que é aí que tem que ter o equilíbrio, sabe? Agora, a chance de eu viver um relacionamento tóxico ou qualquer coisa nesse sentido, enfim, relacionamentos que não vão me fazer bem, é muito menor. Sabe? Porque a pessoa não vai me exigir uma perfeição, não vai me exigir algo que eu não sou capaz de alcançar, sabe? Ela tá bem ciente do que eu sou, até onde eu posso ir. Que sim, eu sou uma pessoa que está disposta a melhorar sempre, mas eu ainda tenho que respeitar os meus limites. Outra coisa que o diagnóstico de autismo tardio me trouxe foi poder ser uma pessoa melhor. Como eu disse, sem respeitando os meus limites. Mas eu vou dar um exemplo. Antes, eu chegava na sala de casa, meus pais estavam assistindo, sei lá, futebol na televisão e a novela no celular. Os dois num volume razoavelmente alto. Eu chegava, eu via aquilo, eu falava, vocês estão loucos? Vocês acham que isso é normal? Eu pensava que não era possível que alguém lidasse com isso de um jeito tranquilo, sabe? Porque pra mim aquilo ali era desesperador. Hoje em dia, que eu sei que eu sou diferente, eu já vou pra sala com o meu abafador, com o meu fone, com o abafador de ruído. E aí, se o volume tá muito alto e ainda tá me incomodando, eu falo pra baixar um pouco, mas eles sabem da minha dificuldade, então eles respeitam muito mais. E eu não chego sendo grossa, porque eu achava que todo mundo percebia o mundo do mesmo jeito que eu. Eu achava que todo mundo tava ouvindo todo aquele barulho ao mesmo tempo. Hoje em dia eu sei que só o barulho de futebol já é suficiente pra me tirar do sério, entendeu? Então, às vezes, quer assistir futebol perto de mim? Beleza, mas abaixa um pouquinho o volume, porque só esse barulho aí já é muita coisa na minha cabeça, sabe? Eles me respeitam e eu acabo respeitando eles também. Eu passo a ser uma pessoa que trata as pessoas melhores, porque eu entendo que a minha visão de mundo não é igual de todo mundo. Então não adianta exigir que eles tenham a mesma percepção que eu, porque eles não vão ter. Isso sem falar ainda dos momentos de crise, que eu podia ser agressiva, eu podia falar mais alto, eu podia ser mais ríspida. E eu não sou naturalmente assim, isso não faz parte de quem eu sou, não faz parte de quem eu quero ser. Sabe? Hoje em dia, quando eu percebo que uma crise tá vindo e que eu posso ficar assim mais agressiva, eu tenho muito mais autocontrole, eu consigo perceber e eu consigo me controlar. Eu ainda estou tentando entender o limite do até onde controlar isso é bom ou não, mas eu não quero ser essa pessoa agressiva, essa pessoa chata que é difícil de lidar, sabe? Eu não sou essa pessoa, a minha personalidade, a Pamela, não se orgulha de qualquer momento que eu tenha sido assim na minha vida. Então agora eu tenho a escolha. É tipo assim, percebi que uma crise tá vindo, se eu for para esse lado de ser mais agressiva, mais combativa e ríspida com as pessoas, grosseira, em vez de fazer isso, eu vou me afastar. Eu vou para longe, porque é melhor. É melhor porque eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero ser essa pessoa que afeta as pessoas desse jeito. Eu não me orgulho de ser assim, desse jeito. Então, eu me orgulho de ser autista sim, porque apesar de todas as dificuldades, eu me orgulho de quem eu sou, mas eu não me orgulho dos momentos de crise. Inclusive, isso é uma coisa que eu tô trabalhando na terapia, porque muitas vezes eu sinto culpa pelos momentos de crise. Isso não é exatamente saudável. Mas você entende que pelo menos agora eu tenho a escolha, porque eu entendo, eu sei o nome, eu tô tendo um shutdown, tô tendo um meltdown, como que eu ajo diante disso? Qual que é a melhor forma de lidar com isso? Eu admito que eu ainda estou aprendendo tudo isso, mas agora eu tenho a opção, eu tenho a escolha de pelo menos tentar lidar de uma forma diferente, porque antes nem isso eu não sabia qual era o nome, eu não sabia por que eu agia do jeito que eu agia. E em qualquer momento aí, eu vou fazer algum episódio só falando sobre crises e algumas histórias, sobre rigidez cognitiva, como que afeta a minha vida e como me gera crises. Eu posso contar algumas histórias que, assim, algumas vocês vão rir, outras é meio preocupante, mas no geral, pelo menos agora eu sinto que eu tenho controle de quem eu quero ser, não é nem de quem eu sou, porque quem eu sou realmente eu não tenho controle, não tem como tirar o autismo de mim nessas situações, mas eu tenho mais controle de como eu vou reagir a certas situações que antes eu não tinha esse controle.
Bom, acho que estou caminhando para o fim desse episódio. Não faço ideia de quanto tempo deu. Ainda é tudo um teste. Pode ser que alguns episódios tenham 20 minutos, pode ser que outro vai ter 1 hora. Eu ainda não sei de nada. Mas o que eu queria falar para vocês para concluir, eu pensei em lançar esse podcast porque, sinceramente, eu estou cansada de produzir e de consumir conteúdos curtos. Eu sou muito fã de podcast, não é à toa que quando eu comecei a estudar sobre autismo, a primeira fonte de informação foi o podcast. Então eu sei que pode ser que ajude outras pessoas como me ajudou, e eu sinto que aqui tem mais abertura para eu falar mais detalhadamente com detalhes, né? Que redundância. Mas tem como eu abranger mais alguns aspectos sobre alguns assuntos que envolvem o autismo, que às vezes eu sinto que na rede social, por ter que fazer vídeos curtos, eu acabo abordando o tema de forma superficial. E o autismo é um tema muito importante para ser tratado de uma forma superficial. Então eu prefiro vir aqui pro podcast, trazer toda a informação que eu posso e levar para as redes sociais apenas alguns cortes, porque assim eu continuo levando informação para lá, mas para quem quiser saber mais sobre o assunto, tem essa informação mais detalhada, com mais calma, sabe? E eu acho que isso é muito valioso. Pode fazer parte do dia a dia das pessoas, você pode ficar aí me ouvindo enquanto tá fazendo outra coisa, enfim. Eu acho que, de algum jeito, eu sinto que eu posso ajudar as pessoas, eu espero que isso seja real. E porque eu já sinto que os meus vídeos do TikTok ajudam, mas eu sinto que os vídeos mais longos podem ajudar mais ainda. Então, eu espero que isso aconteça de verdade. E talvez, se você me conhece já há algum tempo, me segue já ou no TikTok ou no Instagram, enfim, você deve estar perguntando, Pamela, o que dá em você deixar o cabelo cacheado? A culpa é do podcast. Porque eu ia gravar esse episódio aqui na semana passada. E eu tava lá fazendo minha chapinha do jeito que eu sempre faço. Só que, assim, juntar coloração com chapinha detona um pouquinho o cabelo. E quando eu fui gravar, cara, meu cabelo não tava bonito. Eu fiz chapinha, no dia seguinte já não tava legal. E as pontas estavam secas, enfim. Eu tava bem ressecado. E eu falei, cara, se eu quiser ter liberdade de gravar quando eu precisar, e esse projeto aqui, o podcast, é muito importante pra mim, eu vou precisar arrumar uma solução. E a solução que eu estou tendo até o momento é deixar ele cacheado. Por quanto tempo isso vai durar, se vai durar ou não, eu ainda não sei, tá bom? Porque tem algumas facilidades de manter o cabelo natural e existem algumas dificuldades. Mas para o podcast, eu sinto que deixar meu cabelo cacheado vai me permitir poder gravar mais coisas. Porque o cabelo liso, se ele não tá bom, não tem muito o que eu fazer. Não adianta eu passar mais chapinha ainda nele pra melhorar. Enquanto o cabelo cacheado, por exemplo, hoje, ele já não tava tão bonito quanto ontem, né? Que foi quando eu lavei. Mas eu passei um creme, dei uma molhadinha nele, né? Dei aquela ajeitadinha nos cachos. Já ficou bacana. Pelo menos eu espero que ainda esteja, né, bonitinho do jeito que eu comecei a gravar. Mas então é isso, só dando uma justificativa mesmo, porque eu acho que algumas pessoas vão estranhar um pouco, mas eu acho que é algo necessário e que nesse momento da minha vida faz sentido. Se vai durar ou não, não sei, não criem expectativa. Por enquanto tá dando tudo certo, eu acho. Às vezes eu me irrito um pouquinho com ele, porque tem algumas dificuldades, mas no geral eu acho que vai funcionar. Obrigada se você assistiu até aqui. Eu não sei se ficou longo, se ficou curto, eu não sei de nada, só sei que eu já gostei muito de estar aqui falando, de estar comunicando tudo isso. É lógico que eu devo ter esquecido de falar alguma coisa, eu sei que isso vai acontecer, mesmo tendo um roteirozinho aqui, breve, assim, com alguns tópicos do que eu quero falar, provavelmente eu vou esquecer de alguma coisa, mas talvez se eu esquecer de alguma coisa eu trago no próximo episódio. Depois que eu ouvir e tudo mais, pode ser que aconteça. Ou eu leve para as redes sociais, pode ser que aconteça também. Mas aí vocês vão acompanhando. Se vocês acompanharem, assim, recorrentemente, eu acho que vai fazer sentido. E é isso, galera. Muito obrigada a quem assistiu até aqui. Eu espero contribuir, seja para quem é autista ou para quem não é autista e quer entender melhor o que é o autismo, ou para quem tá se descobrindo. De alguma forma, eu sinto que pode ser valioso compartilhar informações. Do mesmo jeito que eu quero consumir muitas informações de outros autistas e acompanho muitos deles, sabe? Desde que eu descobri a possibilidade, virou um hiperfoco, o primeiro hiperfoco consciente da minha vida. E eu sinto que eu tenho muito que falar sobre esse assunto justamente por isso. E por que não compartilhar, né? Já que outros produtores de conteúdo me ajudam muito nesse sentido. Então é isso, galera. Até o próximo episódio, que eu já falei demais.